Nesse vídeo eu vou te contar como é que eu larguei o serviço público, um cargo público efetivo para me aventurar na advocacia. Vocês me pedem muito esse vídeo lá no meu Instagram, inclusive meu Instagram é esse daqui, para quem quiser me seguir lá, e é uma história interessante. Então, esse vídeo, ele é principalmente, mas não só, para você que é servidor público. Tem muito servidor público que me segue e que quer largar tudo e seguir na advocacia. Vou contar qual foi a minha experiência e vou te contar, inclusive, se eu me arrependo de tomar esta decisão. Vamos lá. Primeiramente, eu entrei no concurso público, fui aprovado em 2005, entre 2005 e 2006. Eu sempre quis concurso público. Naquela época, eu estava na faculdade de Direito, lá no Mackenzie, e eu não, nem imaginava uma carreira privada, ou numa empresa, num escritório, e muito, mas muito menos ter o meu próprio escritório. Então, para mim, eram coisas muito distantes, tá? Eu venho de uma família, meu pai, ele era empregado público do metrô, e minha mãe ainda, né? Os dois estão vivos, mas meu pai já está aposentado, minha mãe ainda não, ela é professora estadual. Então, para mim, o serviço público era uma coisa que natural. Tanto é que, sei lá, estava no segundo ano da faculdade, eu passei num concurso para escrivão de polícia. Mas já tinha feito outros concursos anteriormente, técnico judiciário, INSS, já tinha me aventurado, no que eu passei foi esse. Não porque eu desejava ser policial, era para mim, era um emprego que me faria ganhar naquele momento mais de 10 vezes o que os meus colegas ganhavam nos estágios. Eu já tinha tido algumas experiências como estagiário, uma delas no escritório de advocacia, que foi péssima, foi um fracasso, e posso contar disso num próximo vídeo, caso você queira. Se você quiser, deixa aqui embaixo nos comentários se você quer saber um pouco mais sobre essa história dos meus estágios. Mas eu estava lá, na época, o concurso de escrivão de polícia ainda era um concurso de nível médio, e eu pude fazer. Acho que um curso depois passou a ser de ensino superior. E aí, enfim, eu não poderia fazer. Mas naquele eu fiz e passei, e foi muito bom. E eu costumo dizer que existem dois momentos muito grandiosos na minha vida profissional. Um deles foi ver o meu nome lá na lista de aprovados para cursar a Academia de Polícia. E a outra alegria foi o dia que eu protocolei a minha exoneração. Não porque eu odiei o serviço público, muito pelo contrário, eu aprendi muito na polícia, trabalhei em delegacias de bairro, daqui na Zona Oeste de São Paulo, trabalhei o que era meu sonho, eu entrei na polícia querendo fazer isso, trabalhar na divisão de homicídios. Trabalhei, foi a minha última delegacia onde eu trabalhei. E incrivelmente foi a delegacia que mais me deu vontade de pedir exoneração. E vou chegar até lá. Mas aprendi, conheci muita gente bacana, conheci muita gente filha da mãe, muita gente cretina. E isso foi importante para mim. Eu acho que estar no serviço público me trouxe uma bagagem que talvez eu não tivesse. Então, para mim, foi muito interessante essa jornada. Mas chegou um momento em que aquilo não estava mais cabendo para mim. Por quê? Eu fui trabalhar, fui convidada para trabalhar pela delegada, ela ainda é delegada em São Paulo, doutora Elizabeth Sato. Ela tinha sido minha seccional lá na quinta seccional e estava indo para ser diretora do DHPP. E ela me convidou para ir trabalhar com ela lá no DHPP. Não com ela, mas em alguma das delegacias do DHPP. Era meu sonho. Eu, naquele momento, já era mestre em Direito, porque durante o meu cargo eu cursei o mestrado. Muitos dos meus colegas falavam, não, você é doido, que mestrado, tá, vamos beber. Então eu fiz o mestrado, foi um mestrado bem cansativo para mim, por N motivos, mas eu fui resiliente, terminei, porque o meu sonho naquele momento era dar aula em faculdade. E nunca tinha tido oportunidade. Concluí o mestrado
e consegui uma boa oportunidade para dar aula numa faculdade de Direito. Já tinha sido professor anteriormente, olha só que a gente vai lembrando, né? Antes de fazer o mestrado, eu comecei a dar aula como professor num curso técnico. Aqui em São Paulo são as escolas técnicas, as ETECs, do Centro Paula Souza. Inclusive, cheguei a ser coordenador de área num curso que eu ajudei a criar, chamado Curso Técnico Jurídico. É um curso que alguém criou, mas nós implementamos esse curso. Então, eu já era professor já desde 2009. Em 2011, mais ou menos, eu terminei meu mestrado, salvo engano, e continuei trabalhando na polícia. E ir para o DHPP foi muito bom para mim, porque eu tinha uma jornada mais tranquila. Nas delegacias, onde eu trabalhei muitos anos, eu costumava fazer um trabalho em horário comercial, segunda a sexta. E, evidentemente, havia momentos em que eu ficava à madrugada na delegacia, porque tinha um flagrante, tinha uma operação, tinha alguma coisa acontecendo e a gente ficava lá. Então, para mim, foi muito bom porque eu ia para um departamento mais tranquilo. Quando eu trabalhava no DECAP, que são as delegacias da capital de São Paulo, eu tinha lá 300, 400, 500, cheguei a ter 600 inquéritos. Então, é uma quantidade de trabalho muito grande, fora as operações, fora, às vezes, tinha que ajudar no plantão, fazendo boletim de ocorrência. Era bastante trabalho. Eu estava indo claramente para um lugar, entre aspas, tá? Bem entre aspas, mais nobre da polícia e um departamento com menos trabalho. A gente foi trabalhar no DHPP, trabalhei lá. Inicialmente fui para uma delegacia chamada Delegacia GEACRIM, Grupo tal. Era o que atendia os locais de crime em São Paulo. Então tinha um homicídio em São Paulo, a gente ia atender, né, desde que fosse claramente de autoria desconhecida ou morte em decorrência de atividade policial. Quando o bandido trocava tiro com a polícia, morria, a gente ia atender esse local de crime também. E ali foi muito ruim trabalhar. Era horrível, era horrendo. E ali eu comecei a construir na minha cabeça a ideia de sair da polícia. Por quê? Porque eu estava lá trabalhando nessa delegacia. Era uma delegacia que ficava no porão do Palácio da Polícia, lá na Luz. Era um local, inclusive, que diziam as más línguas que era utilizado para tortura na época da ditadura militar. E aquele prédio, ele é mal assombrado. Então, à noite, não tinha ninguém lá, e a gente estava lá no porão e a gente ouvia coisas, ouvia grito, ouvia sussurro. É um lugar meio estranho, literalmente estranho. E no lugar onde eu trabalhava não tinha nem janela. E o pessoal da minha equipe, os policiais lá, investigador, delegado, todo mundo fumava. E eu odeio cigarro. E eu ficava lá numa delegacia sentado, com um cheiro de fumaça de cigarro horrenda, e não conseguia nem respirar direito. Mas estava lá, cumpri meu papel na delegacia, sempre buscando ir para uma delegacia de cima, uma delegacia realmente não de atendimento ao local do crime, as delegacias mesmo de homicídios ou de proteção à pessoa. Num dado momento eu consegui ir para uma delegacia que tratava de crimes contra criança e adolescente. Então era só morte de criança. E era muito pesado, muito pesado. Eu até hoje me lembro de um local de crime que nós atendemos, a menina chamava Sara, e ela sumiu de casa na periferia de São Paulo e ela foi encontrada num córrego. Você já tirou um corpo de um córrego? Então eu já vi tirar um corpo de um córrego e ela era desse grande assim, porque fica inchado, verde, é horrível. Até hoje, se eu fechar os olhos, eu lembro da cara dessa menina. E é um trabalho muito nobre. Você imagina, você investigar crimes contra criança e adolescente. É um crime, é uma atividade muito nobre. E eu fazia muito bem, porque eu tinha lá meus 600 inquéritos no DECAP, lá quando eu era escrivão de delegacia, e lá eu tinha 16. Então, eu ia com o pé nas costas. Quando eu cheguei no DHPP com 16 inquéritos, era muito fácil. Nessa época, eu já estava dando aula na faculdade. Então, o que eu fazia? De manhã, eu fazia meu trabalho, à tarde, eu preparava a aula, e à noite eu ia dar aula. Então, como eu era um jovem professor, eu não tinha todas as aulas prontas. Eu ia estudava a aula
e dava essa mesma aula à noite. Isso começou a gerar uma inveja muito grande nos meus colegas de delegacia, que começaram a me dedurar. E eu comecei a ser perseguido, não pelo delegado titular dessa delegacia, que era um cara muito gente boa, tem um nome egípcio, eu não lembro dele agora, o nome dele, mas pela assistente dele. E ela começou a me procurar, é, me perseguir. E aí eu fui amadurecendo essa ideia de sair da polícia. Nessa época, tinha um colega meu que tinha feito Mackenzie junto comigo, que passou no mesmo concurso que eu, Sidney, e ele tinha que trabalhar na corregedoria da polícia. E havia pedido exoneração um pouco antes de mim. Só que ele pediu exoneração porque ele passou num concurso de defensor público. Eu não lembro se no Paraná ou em Santa Catarina. Ele largou e foi. E eu liguei pra ele e falei, Sidney, e aí, como é que é esse negócio? Ele falou, cara, vai. Vai que você não vai se arrepender. Quando ele saiu, ele não tinha passado no concurso ainda, ele foi advogar. E eu me lembrei, quando eu trabalhava na delegacia do Tatuapé, tinha um advogado bem velhinho, assim, um senhorzinho, esqueci o nome dele. Ele ia direto na delegacia, e eu me lembro até hoje que ele ia com CDs de julgados do STF. Aliás, julgados em geral, jurisprudência. E o Luiz Fux, ministro Luiz Fux, tinha acabado de assumir o cargo no STF. E ele era aficionado no Fux. Então ele ia nessa delegacia, me falava do Fux. O Fux era um juiz carioca que pegava onda, que era surfista e tal. E em diversas oportunidades, esse advogado falava para mim, Rafael, o seu lugar não é na polícia. Aqui ou você vai ser preso, ou você vai morrer, ou pior, ele falava assim pra mim, você vai ficar aqui. Isso aqui não é pra você. Na época que me falava isso, eu era jovem, só tinha 25 anos. Pra mim, quando eu comecei a dar aula na faculdade e o trabalho na polícia estava atrapalhando, porque chegava o meu horário de ir embora às 6 horas. Quando eu dava 5h30, aparecia uma operação, um cara para ser ouvido, investigado, um flagrante. Eu tinha que sentar e fazer. E faltava, né, na faculdade. E, evidentemente, que eu ia ser demitido por isso. Chegou um momento, eu tava para fazer 30 anos, eu falei, é agora ou nunca. Ou agora, eu realmente, eu não tinha 30, eu ia fazer 30. Ou agora eu saio e recomeço a minha vida, ou eu vou ficar aqui para sempre. E eu não queria ficar ali para sempre, apesar de gostar de ser policial. Apesar de ter muitos amigos, de trabalhar nos melhores lugares, de ser realmente bem visto na carreira. Eu não queria ficar. E foi então que eu decidi, de um dia para o outro. Eu não comuniquei ninguém. Eu tinha financiamento de casa para pagar, financiamento de carro para pagar. E quando você é servidor público, você tem essa estabilidade, essa previsibilidade. E eu já dava aula em faculdade. Na faculdade, eu ganhava já 3 vezes mais do que na polícia. Mas não tinha segurança. De um dia para o outro, podia ser mandado embora. Mas eu tomei essa decisão e foi, para mim, a melhor decisão da minha vida. Eu não comuniquei ninguém. Eu simplesmente redigi a minha carta de exoneração, fui trabalhar no dia seguinte, a delegada que me perseguia voltou a me perseguir, e eu falei, doutora, não vou fazer. O quê? Como assim você não vai fazer? Não vou fazer, estou pedindo exoneração. Ela falou assim, não, porque era impensável isso. Como você vai pedir exoneração? Como? Não pode, estava no meio de uma crise no país. Como que você vai pedir exoneração? Não vai pedir. Ela achou que eu estava blefando. Eu falei, tá aqui o papel. Ah, você não pode sair sem antes terminar os seus inquéritos. Eu falei, estou saindo agora. Peguei minhas coisas, subi na diretoria do departamento. Eu lembro até hoje desse dia. Fui falar com a doutora Sato. Falei, doutora, eu agradeço muito a confiança. Eu sei que isso é muito ruim para você, porque quando eu saio, não vem outro para o meu lugar. Mas eu preciso sair, meu lugar não é aqui, eu preciso crescer, preciso ganhar dinheiro. E ela falou para mim o seguinte, Rafael, você tem que fazer isso. Eu apoio você fazer isso. Daqui assinou e então fui trabalhar como advogado. Já era professor, já tinha uma renda como professor, então não foi uma loucura de falar, nossa, vou largar tudo. Mas fui advogar e eu queria ter essa liberdade de poder advogar.
E quando eu comecei a advogar, as coisas começaram a acontecer. No meu primeiro mês de advogado, eu lembro disso, eu fechei 10 mil reais em contratos. Eu ganhava naquela época 3.500 reais como escrivão de polícia. Eu comecei a ganhar mais. Evidentemente que a advocacia é assim, né? Como eu tinha o meu cargo na faculdade, eu conseguia me manter e fui crescendo. Depois disso, fui dar aula em cursinho preparatório como pessoa jurídica. Depois abri meu próprio curso, meu próprio escritório. E aí o resto é história que vocês já conhecem. Mas o que eu digo para você que é servidor público e quer dar esse passo, porque muita gente me procura pedindo esse tipo de aconselhamento, faça, mas faça com consciência. Vá buscando uma fonte de renda alternativa, vá se colocando no mercado até a hora em que você estiver pronto para sair. Bons policiais, assim como eu era, eles nadam de braçada na advocacia, pode ter certeza. Tá legal? Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, conta aí se ficou alguma coisa para explicar, porque eu fui contando aqui e não levei isso em consideração. Me siga no Instagram, @paivaprof, e, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações, a gente se vê no próximo vídeo e vença, porque essa é a nossa única opção. Beijo, abraço, até mais, tchau.